celebrei como ensino, eu espero que toda a igreja saia aqui esta noite edificado por essa palavra, transformado por essa palavra, avivado por essa palavra. Essa é a esperança e a expectativa que tenho ao trazer esse assunto. Quando falamos de desânimo, o que é desânimo? As definições que se encontra é um estado emocional que pode ser caracterizado pela falta de motivação. É uma resposta natural do corpo, da mente, às situações difíceis que nós enfrentamos na vida. Quando nós falamos de desânimo, nós falamos de uma condição que em toda a Bíblia nós estamos sempre vendo o Senhor combater este sentimento que toma o coração de qualquer ser humano, justamente pelo fato de sermos humanos. Todos nós estamos sujeitos a passar momentos de desânimo por alguma dificuldade da vida ou por alguma frustração que nós tivemos por algo que nós realizamos errado ou que não realizamos. De qualquer maneira, há diversos motivos que levam uma pessoa a ficar desanimada. E o desânimo, ele tem um agravante. Qual é o agravante dele? Ele para a vida do cristão. É um ser humano de modo geral, mas vou convergir a um cristão. O desânimo na vida de um cristão deixa esse cristão estagnado no mesmo lugar. E não somente isto. Um cristão desanimado, ele próprio, pelo próprio desânimo, que fará com que ele não persevere nas promessas de Deus, retém as próprias bênçãos do Senhor de virem sobre ele. Tudo porque, junto com o desânimo, vem a desistência. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas. Vamos ler em Gálatas 6, versículo 9. Ele fala das bênçãos de Deus, daquilo que nós semeamos e aguardamos como colheita. Olha o que diz o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo vamos colher, se não desfalecermos. Diga graças a Deus. Então, nesse versículo, Paulo está tratando com a igreja dos Colossenses o seguinte, olha, dos Gálatas, o seguinte, olha, irmãos, não deixem, não cessem, não se cansem de continuar a fazer o bem. Vou simplificar. Não se cansem de viver como cristão e manter a esperança de vocês como verdadeiros cristãos. Porque tudo que nós temos semeado, tudo que vocês aí dos Gálatas têm semeado, vocês vão colher. Todas as coisas boas que você tem semeado, o que é uma coisa boa? Aquilo que eu vivo, pratico e é sustentado, apoiado e confirmado pela palavra de Deus. Porque todo ser humano tem uma convicção própria daquilo que é bom. E a única convicção verdadeira daquilo que é bom, para que tanto eu quanto você venhamos a viver, é aquilo que a palavra diz que temos que fazer e o que a palavra diz que não temos que fazer. Ao aplicar em nossas vidas o conceito do aprendizado e vivê-lo, então nós estamos fazendo o bem, só que este bem que nós fazemos, vindo do conhecimento da vontade de Deus, é tudo aquilo que é contrário a todo ímpeto que nós, como humanos, temos na carne. Muitas das coisas que o Senhor quer que nós façamos, espera que nós façamos e vamos fazer, algumas dessas coisas não são bem vistas por nós, não por nossa consciência, mas por nossas próprias vontades humanas, nossas concupiscências, que, como diz Paulo para a própria igreja dos Gálatas, ora, nossa carne, ela luta contra o Espírito Santo. Foi para esta igreja que Paulo revelou esta palavra, e o Espírito Santo é um opositor da carne. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus,
Por saber que a maioria delas, ou quase todas, é contra o desejo de nossa carne, isso nos leva, ou pode nos levar, a um estado de cansaço. De tanto lutar contra vontades que nunca vão deixar de estar em nós. Por isso Paulo disse, ele escreveu, que há um mal que residia nele, que é o pecado. E o pecado, ele não é expulso do nosso corpo, porque o corpo, ele tende a ele. O pecado só existe por causa do nosso corpo, não por causa da alma. Então, quando Paulo fala sobre isto, ele diz, olha, vocês não podem se cansarem de viver. Eu vou traduzir de uma forma diferente. Vocês não podem se cansar de viverem como cristãos, de praticar as coisas boas que vocês sabem que é da vontade de Deus. Não é, muitas das vezes, da vontade da sua carne, mas você sabe que é a vontade de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos relutando contra uma vontade, cansa. Então Paulo diz, nós vamos colher ao seu tempo. No tempo oportuno, tudo que você toda bondade, toda palavra que você está vivendo em obediência a Deus, você vai colher. Você vai ceifar. Mas sob uma condição. Ele diz, se vocês não ficarem desfalecidos. O desfalecer aqui é desanimados. Se vocês não se desanimarem de continuar a obedecer à verdade. Se isso for algo persistente na vida de vocês, em algum momento vocês vão colher a bondade de Deus sobre suas vidas. Entende até aqui? Sim ou não? Então a primeira coisa que uma pessoa que está desanimada, ela perde, é o tempo da colheita. Interessante isso. Uma pessoa desanimada, uma pessoa com desânimo, um cristão com desânimo, ele perde o tempo da colheita. Porque colheita de tudo aquilo que se planta tem dia, ou melhor, tem época certa. Assim também são as bênçãos do Senhor. Aqui Paulo explica isto. Se nós não desfalecermos, nós vamos colher. Tudo que nós plantamos, nós vamos ceifar tudo. Mas se nós não perdermos o tempo da colheita pelo desânimo. Porque é justamente quando chega a ocasião do cristão colher de Deus toda a sua bondade em função de todo o bem praticado, por sua graça, evidentemente, então esse cristão, ele simplesmente deixa passar de sua vida a ocasião que ele tanto esperou, que ele tanto regou com oração, porque em algum momento, ou durante um certo período, ele se cansou de tanto esperar. Ele se cansou de tanto orar. É igual ou semelhante a algumas artes que a gente vê na internet, em redes sociais. Outro dia eu vi dois personagens, desenho, dois homens, bonequinho, desenho, bombeando com a água da cisterna. Não sei se vocês já viram isso. A água estava pertinho, mas era pouca água. Ele chegou e ele conseguiu coletar aquela água, mas acabou. E o outro, vendo que ele pegou a água rápido, mas já tinha acabado o fosso dele, ele estava bombeando ali, o fosso dele era fundo, mas só que era uma grande reserva de água. Quando estava meio metro de chegar na bomba e a água começar a sair pela própria gravidade, ele simplesmente desistiu, desanimou, porque viu que o outro foi tão fácil e ele estava tanto tempo ali bombeando aquela água, que quando ela foi para sair pelo encanamento, ele parou de bombear porque ficou desanimado, ficou cansado, ele desfaleceu, ele perdeu, vou assim dizer, o tempo da sua colheita, o tempo de coletar a água que durante dias ou horas ele estava ali fazendo o bombeamento. É assim que eu estou dizendo que também são as bênçãos do Senhor. Eu estou dizendo não, que Paulo está dizendo que são as colheitas das bênçãos do Senhor. Um cristão desanimado, ele pode perder o tempo da colheita e ter que começar tudo de novo. Tudo de novo. A palavra de Deus fala sobre um povo de Israel na época do profeta Ageu. No capítulo 1,
de Ageu, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, bem construídas, enquanto esta casa, a minha casa, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Amém? Bem, o que é que nós encontramos aqui? No tempo do profeta Ageu, o povo de Israel teve um comportamento anormal de outras gerações. Eles começaram a receber algum tipo de prosperidade ou condição financeira que permitia com que eles viessem a construir suas casas e, como Deus disse, bem apaineladas, bem construídas, bem edificadas, bem mobiliadas. Então Deus observou, ouviu algo que eles falaram, ou pensaram, ou sentiram, porque o Senhor esquadria o pensamento. Não veio ainda o tempo de construir a casa de Deus. Isso pode ser parafraseado: eu não posso agora contribuir para a construção desta casa, porque eu estou fazendo a minha. O diabo endossa assim: porque nem tudo é igreja, nem tudo é para a igreja, nem tudo é para Deus. Não fala Deus, fala igreja. Há outros que vão estar fazendo. Deus vai suprir de alguma outra forma. Então o diabo consegue colocar na mente de uma pessoa, se é que não é a própria pessoa, dizendo o seguinte: não é o tempo ainda de eu poder contribuir com a obra do Senhor. E isso aconteceu neste tempo. Por quê? Eles começaram a ter suas próprias questões, cuidar das suas próprias questões, ao invés de priorizar as coisas de Deus. E em nossos dias, esse egoísmo continua acontecendo na vida de muitos cristãos. Tudo o que fazem, que constroem, é para si. Não se importam mais com as coisas do Senhor ou com aquilo que tem valor para Deus. É a mesma coisa de estar semeando o mal quando deveria estar semeando o que é bem. Como Paulo diz lá em Gálatas 6, vocês estão semeando, não cesse de fazer o bem. E o bem é suprir e atender, suprir não, é obedecer e cumprir toda a vontade do Senhor. Pegando esse episódio que aconteceu aqui, Deus fica então indignado com esse povo. Quando o profeta Ageu fala o que Deus estava dizendo sobre eles, diz: olha, vocês trabalham sim, vocês recebem salário, recebem, mas tudo que vocês recebem não dá para nada. O pouco que vocês gastam nas casas de vocês não dá nem sequer para vocês comerem, porque Deus estava punindo o povo. A diferença dessa geração de Israel, com muitas outras e com muitos do tempo de hoje, é que eles atenderam à voz de Deus. Quando o povo despreza as coisas do Senhor, imediatamente aquilo que é importante para Deus, a sua presença, passa a ser retirado também. Por quê? Porque Deus está sendo desprezado. No capítulo 2, quando o Senhor viu que o povo atendeu, o povo queria mudar, o povo queria se consertar, o povo queria corrigir o que eles estavam fazendo de errado aos olhos do Senhor, Deus então envia uma palavra
a dois servos dele, capítulo 2 de Ageu, versículos 4 e 5, diz assim: Ora, pois, versículos 4 e 5, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra subtende-se todo o povo de Israel, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Diga graças a Deus. Aqui a parte principal e a mais importante são duas. Primeira, é a ação de Deus de colocar ânimo no coração de Zorobabel e no coração de Josué. Justamente dois homens que estavam na liderança do povo, mas que Deus sabia que pelo excesso do trabalho que eles teriam em cumprir a vontade do Senhor, conduzindo o povo, eles iriam desfalecer. Eles iriam, pelas dificuldades que iriam encontrar como seres humanos, eles iriam ficar desanimados. E um cristão, um servo de Deus desanimado, é um servo de Deus estagnado. Ele para, ele não produz, ele não faz absolutamente mais nada. Então o Senhor chama esses dois homens e disse: olha, vocês têm que ser fortes. Vocês precisam ter coragem. Eu fiz uma aliança com vocês quando vocês saíram do Egito. E o meu espírito habita no meio de vocês. O meu espírito está no meio de vocês, no meio do meu povo. Então eu não quero que vocês temam cumprir nenhuma de minhas ordenanças, nenhuma de minhas palavras. Essa palavra também se aplica a cada cristão no tempo de hoje, a cada um de nós aqui esta noite. Que muitas das vezes, por causa da dificuldade, primeiro, da luta da vida cristã, da luta contra o pecado, da luta contra nossas vontades, da luta contra nossas fraquezas, da luta contra o diabo, da luta contra os opositores do evangelho, da luta contra um monte de coisa que vem contra nós. Deus precisa vir e dizer: você precisa ser forte. Você não pode desanimar por causa das lutas que você tem que enfrentar como cristão. E mais do que isso, você não pode esquecer que o meu espírito habita no meio da minha igreja. Habita no meio de vocês. Então, você não precisa ter medo de nada que você vai ter que enfrentar como cristão. Dos seus obstáculos, das suas lutas. Então Deus precisou tratar isto com eles, e acredito que Deus precisa tratar isso também com muitos de nós na noite de hoje. Por que nós desanimamos? Algumas coisas eu quero falar. Algumas vezes, por acharmos difícil demais servir ao Senhor, acreditamos que tudo o que fazemos é pouco demais para Deus, então é mais fácil desistir. Essa é uma das coisas que levam um cristão ao desânimo. Ele achar que tudo que ele tem que viver para Deus e fazer para Deus é difícil demais. Mas o que nesta vida é fácil? O que nesta vida vem de bombejada? O que nesta vida nos é entregue sem que exija de nós algum tipo de esforço, algum tipo de trabalho? Quando nós falamos de servir a Deus, falamos da mesma coisa. As nossas mãos não podem se cansar de servir ao Senhor porque achamos que a obra é difícil demais. Que o ministério que cada um possui perante o Senhor é difícil demais. Não, ele é difícil. Ele é difícil. Por isso que não é qualquer pessoa que pode exercer um ministério diante do Senhor. E eu não estou falando de ministério pastoral, porque todos aqueles que são inseridos no corpo de Cristo se tornam ministros do Senhor para aquilo que cada um precisa fazer e viver de acordo
com a vontade de Deus. Então não é fácil. Então, mas o fato de alguém, um cristão, achar difícil, ele prefere simplesmente desistir e não fazer. Porque não requer esforço. Não requer esforço. Mas caracteriza um cristão que está desanimado, desistindo. E isso é muito comum no meio da igreja. Por isso o Senhor, eu creio, está trazendo essa palavra, ao menos a nós aqui esta noite, para fazer algo que só Ele pode fazer. Avivar novamente a nossa fé, o nosso espírito, entender que a vida cristã, ela é dura, ela é difícil, mas é a melhor vida e não existe outra sobre essa terra. Não existe vida melhor sobre essa terra. Segunda coisa, por que nós desanimamos? Ficamos desanimados porque pensamos que nossos dons são pequenos e insignificantes diante de Deus. Então, desistimos de tentar fazer qualquer coisa. Essa é uma outra coisa que faz alguém desanimar, parar. Ela acha que o dom que ela tem, qualquer que seja ele, ou talento, qualquer que seja ele, é insignificante, é pequeno. Não dá para contribuir com nada na igreja, na obra de Deus. Então a pessoa se vê com um olhar que não é o olhar de Deus. O que o Senhor diz? Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu quem não é nada para envergonhar aqueles que se acham tudo. Deus não está olhando se eu tenho condição para servir ou não, porque Ele sabe que eu não tenho. Ele sabe que você não tem. Mas o pequeno ou o grande dom aos nossos olhos que pensamos ter, é como diz uma canção, meus dons e talentos são para te servir. Mas se você olhar, qualquer que seja o dom ou talento que você tem, e vê-lo como insignificante, não há nada que eu possa fazer na igreja, não há nada que eu possa contribuir para o reino de Deus, isto vai fazer você parar ou nem sequer tentar realizar algo para o Senhor. Você para, você desanima, porque você começa a se achar inútil. A grande novidade é que você é inútil. Eu também sou inútil. Quando nós nos colocamos para fazer qualquer coisa para Deus. Por isso ele diz, depois de ter desfeito tudo, eu quero que vocês falem para vocês mesmos, sou servo inútil. Não fiz mais do que a minha obrigação. Mas o complemento é, não fiz mais do que a minha obrigação. Ele fez. Por mais que se considere inútil, por mais que o seu talento ou dom seja tão pequeno, tão ínfimo, mas fez alguma coisa para Deus, fez alguma coisa por Deus, se apresentou para servir a Deus naquilo em que ele poderia ser útil de alguma forma. Sabe por quê? Porque é membro do corpo, é membro da igreja celestial, não apenas da igreja visível, mas da igreja celestial. O membro da igreja visível de Deus nem sempre faz tudo o que precisa. Mas o membro da igreja invisível, o seu pequeno dom, é como se ele fosse uma pequena célula, mas ela é importante para todo o desenvolvimento, para todo o movimento do corpo a qual ela está inserida. Então, olhar para si e achar que você é incapaz de servir a Deus é um segundo ponto que leva você ao desânimo. Por que desanimamos? Porque olhamos para nossas derrotas, isso aqui é muito importante. Porque olhamos para nossas derrotas, frustrações e escolhas erradas do passado, e essas coisas te marcaram negativamente. É um outro fator que leva uma pessoa ao desânimo. As tristezas, as derrotas, as decepções, as escolhas erradas do passado te marcaram negativamente. Você se tornou uma outra pessoa. Porque os seus erros passaram a ter um peso tão grande na sua vida que você simplesmente desistiu. Você ficou desanimado por lutar, desanimado para orar, desanimado para servir a Deus.
Você pode ter desistido por causa da dor que seu erro te causou ou te custou. Por isso há muitos cristãos desanimados. Porque olham para o seu passado, consideram o seu passado, veem a dor que lhes causou suas más escolhas, a dor que causou não ter dado ouvido ao Senhor, não ter atendido a Deus em uma ministração da palavra, não ter atendido uma palavra de conselho. Então, passaram a colher toda aquela dor, aquele sofrimento. Isso fez o quê? Deixou uma marca. Essa marca fez você parar. Suas escolhas fez você parar. Então você se enfraqueceu. Você já não ora mais. Porque enquanto o sofrimento não chegou para você, as marcas da sua escolha não chegou para você, você era uma mulher de oração. Você era um homem de oração. Você era um homem que servia a Deus, uma mulher que servia a Deus, que atendia a qualquer demanda da igreja que fosse necessário. Você era, muitas das vezes, o primeiro ou a primeira entre os demais. Talvez o primeiro ou a primeira a chegar, a última a sair. Hoje, você é a última que a igreja pensa que pode fazer alguma coisa, porque você se permitiu desanimar por causa de seus erros. Por causa de suas escolhas. E isso é lamentável. Porque não foi por causa do Senhor que muitos cristãos estão vivendo uma vida dilacerada. Não foi por falta do conselho, da correção, da repreensão, da palavra dura ao seu tempo, da palavra branda também. Foi por causa das decisões que tomaram na vida. E essas decisões te levaram a um estado de desânimo. E você não conseguiu mais sair dele. Você não está mais vivendo. Tem cristãos que é assim. Falo você é um cristão. Tem cristãos que não vivem mais, eles sobrevivem. E a vida que Deus nos oferece não é uma vida de sobrevivência. É uma vida verdadeira, ampla, abundante, sacudida, recalcada. Essa é uma vida abundante. Então Deus não me chamou para sobreviver nesse mundo. Isso eu fazia sem Ele. Deus chama cada um de nós para vivermos por Ele. Cristo em vós, esperança da glória. Mas erros, frustrações, decepções consigo, do seu passado, estão fazendo muitos cristãos estarem parados, desanimados com tudo. Não conseguem mais reagir para mudarem suas vidas e não conseguem mais reagir para servir a Deus, que é o mais grave. Pode vir a palavra mais abençoadora, mais poderosa, pode vir um anjo do céu pregando exaustivamente uma noite inteira. Tais pessoas são incapazes de reagir, porque elas se permitiram serem prisioneiras do seu próprio desânimo. Não tem mais motivo para sorrir, não tem alegria. Força uma felicidade tentando esquecer o passado, mas o passado não é para ser esquecido. As lições do passado é para ser aprendidas. Lições do passado é para serem aprendidas e não esquecidas. Essa heresia de unção de Manassés que vão apagar o seu passado, que homens sem o Espírito Santo e sem Deus propagam aqui em Minas Gerais e quem sabe em outros cantos do Brasil, heresia destruidora. Isso não é doutrina, isso não é Bíblia. Você vai se lembrar do seu passado para você poder aprender com ele. Seja pelas coisas boas que você fez e experimentou a bondade do Senhor por graça, ou seja, das escolhas fatídicas que te levaram a um estado de desânimo. Porque o desânimo enfraquece. E tudo à nossa volta perde força e perdemos o interesse. Só que na vida do cristão, a principal perda que esse cristão tem pelo desânimo é a perda do interesse pelas coisas de Deus. Essa é a pior perda. Muita coisa na vida pessoal perde o interesse. Mas a maior gravidade é o desinteresse por quaisquer coisas que têm relação com Deus e com a sua vontade.
Quando ficamos desanimados, cessamos de fazer a obra do Senhor e nos desviamos do foco. Qual que é o foco da igreja? Servir ao Senhor com alegria. Esse é o foco da igreja. Ide, pregai o evangelho. É o foco da igreja. Esse é o objetivo da igreja. Refletir a glória de Cristo no mundo através da igreja que se pode ver, a visível. Porque a igreja invisível, só quem vê a igreja invisível são os nascidos de novo. Mas quem não é nascido de Deus ainda, não é nascido do Espírito Santo, só podem ver a igreja que é vista, a visível. Sou eu, que é você, como vivemos, o que cremos, como reagimos às intempéries da vida. Mas um cristão desanimado, o que ele vai mostrar? Que luz vai ser resplandecida aos olhos daqueles que estão nas trevas? Nenhuma. Porque esse cristão, outrora tão fervoroso, outrora tão ativo no corpo de Cristo, por causa do desânimo, ele simplesmente desviou-se do foco de Deus. É isso que tem acontecido. O que Deus faz? Deus nos incentiva a não ficarmos desanimados. É o que ele fez com Zorobabel e com Josué. Vocês têm que ser fortes. Vocês não podem ficar andando de cabeça baixa por causa da dificuldade da obra, por causa da dificuldade que vocês vão ter que enfrentar, ou por causa dos seus próprios erros e falhas, que são humanas. O que não é natural para um cristão é ficar amarrado às falhas do passado e negando viver a plenitude de uma vida com Deus. É isso que não deve acontecer. Eu posso errar como pastor, eu posso errar como pai, eu posso errar como marido, eu posso errar como filho, como irmão, como amigo. Pelo lado humano, eu posso como você. Mas isso não pode. Eu não posso permitir que isso me desestabilize a tal ponto que eu deixe de servir ao Senhor que me chamou para a sua luz. E isso é que eu não posso permitir que aconteça. Mas, se eu não tomar cuidado, eu vou ficar olhando por que eu fiz, por que eu não ouvi, por que eu tomei essa escolha, por que eu mudei isso ou aquilo na minha vida, por que eu não atendi, para que eu fiz isso? E não progrido no meu caminho, não progrido na minha fé. Deus, sabendo que tanto Zorobabel quanto Josué poderiam chegar em um estado desse, Deus tratou logo de resolver a questão. Não tenham medo, não fiquem desanimados, vocês têm que ser fortes. Seus erros, irmãos, ou nossos erros, não podem nos desanimar. Você errou no passado, te trouxe consequência. Você não pode viver desanimado e só lamentando. Faça como a perda de um ente querido. Chore o luto do seu erro, chore o luto do seu pecado, chore o luto da sua desobediência, chore o luto de não ter dado ouvido a Deus, chore o luto de escolhas erradas, chore o luto. Mas não fique mais tempo do que o devido nesse luto. Porque isso não é coisa de cristão. Paulo disse, estou abatido, mas eu não estou desanimado. Olha o que ele estava defendendo nele. O desânimo. O desânimo não pode entrar em mim. Paulo falando. O desânimo não pode entrar na minha vida. Porque se ele entrar em mim, eu posso não levantar. Eu vou parar. Não vou pregar, não vou servir a Deus. Estou abatido. A obra é árdua. O trabalho é duro. Paulo falando, mas eu não estou desanimado. E isto, ele não se permitia estar. Interessante é que muito crente hoje aceita. Irmãos, a nossa fé
de uma igreja, nós somos uma igreja reformada. A nossa fé, ela é sustentada em 5 pilares de doutrina, de doutrina, chamado as doutrinas da graça. O 5º pilar dessa doutrina fala da perseverança dos santos. A nossa perseverança, de que é Jesus Cristo, pelo Espírito prometido que está no meio de nós, na verdade, que está em nós, é que nos garante a vitória no final. É o Espírito Santo. Então, o 5º ponto da doutrina da graça é a perseverança dos santos. É Jesus Cristo que garante a nossa salvação. Então, não se esqueça de que quem garante a sua salvação, o seu perdão, o seu consolo, é o Espírito Santo. Não esqueça que aquele que enviou o Espírito Santo, ou aquele que começou a boa obra na sua vida, ele disse: ei, calma, eu vou completar a obra. O seu fracasso, o seu erro, por causa de escolhas erradas, não vão perdurar por muito tempo. Você vai colher bênçãos se você não desfalecer. Se você não desistir de fazer o bem, se você não desistir de me servir. No seu tempo você vai colher. Porque existe alguém que garante a nossa salvação. A perseverança que nós temos não é em nossa capacidade de resolver situações. Não é em nossa capacidade de tomar decisões certas. Até porque, em um conjunto, eu acredito que a maioria das decisões de um ser humano são erradas. Nós só não sofremos um agravo tão grande porque temos um Deus que cuida de nós. Só por isso. Mas outras, o Senhor nos deixa colher o fruto para podermos aprender a lição. Para podermos entender. Então não esqueça que aquele que começou uma boa obra em sua vida é o Espírito Santo. Que Deus diz a Zorobabel e a Josué: o meu Espírito habita no meio de vocês. Você não tem que ter medo. Irmãos, nós não temos que ter medo. Você não pode viver com medo do seu passado. Você não pode viver com medo daquilo que você fez de errado, do seu pecado do passado. Não. Você não pode viver com medo dos erros que você cometeu. Não. Chore o luto deles, mas olhe, como disse Paulo, eu vou esquecer das coisas que vão ficar para trás, porque se eu ficar olhando para elas, eu vou ficar desanimado. Talvez por medo de colher tudo de novo, só vai colher tudo de novo se plantar a mesma semente ruim. Mas se semear o bem, Gálatas 6, versículo 9, vamos colher o bem se nós não desistirmos de ficar semeando a coisa boa, as coisas boas, a obediência, a palavra do Senhor. Entende isso? Porque é Ele quem vai nos levar a salvo até o dia de Cristo. É o Espírito Santo. Não são nossos erros que irão nos tirar do caminho. Eu vou repetir para você. Não são nossos erros e pecados que vão nos tirar do caminho. Não são nossos acertos que nos farão permanecer nele. Não são. Não são nossas escolhas erradas que irão nos afastar de Deus. Também não são nossas escolhas certas que irão nos juntar a Ele. Quem nos mantém fortalecidos e confiantes é o Espírito Santo, e não a nós. Não somos nós. Quem nos mantém em Cristo é o Espírito Santo. Então por que eu vou aceitar o desânimo na minha vida? Eu errei numa escolha. Poxa, eu não devia ter feito isso aqui. Você imagina eu chegando aqui hoje, por algum motivo, e eu falar assim: meu Deus, por que eu fui construir a igreja lá em Veracruz? Gastamos lá milhares de reais para construir aquilo. E eu falava: Senhor, que decisão errada que eu tomei. Meu pai, não era isso. Eu achei que era. E eu ficar olhando para trás, lamentando e sofrendo. Sabe o que eu vou fazer? Nunca mais eu administro R$1 da obra de Deus.
se eu ficar olhando por um erro que eu vier cometendo no meu passado. Eu tenho que aprender. E mesmo sendo acertado, não é isso que garante o cumprimento da promessa da minha colheita. Mas sim, o Espírito Santo está na vida da igreja. É o que diz o versículo 5 de Ageu, capítulo 2. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Não tenha medo. Então o Espírito Santo, ele tem uma ação na igreja. O Espírito de Deus que habita em nós é a glória, a defesa e a esperança da igreja. É o Espírito Santo. Nossa esperança não está em nenhum dom ou talento ou capacidade humana ou espiritual que temos ou recebemos de Deus. Todo o nosso êxito na caminhada cristã, em nossa perseverança, que vamos entrar no reino de Deus como Ele tem prometido, quem nos garante isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então não fique martirizado pelos seus erros. Lamente por eles, chore por eles, mas não viva em função deles nunca mais. Nunca mais. Senão você vai ser um cristão desanimado e vai perder o tempo da sua colheita. O Espírito de Deus permanece em nós para nos auxiliar em nossas fraquezas. E o ministério que o Senhor Jesus nos concedeu, Hebreus 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha que lindo. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Está falando de Jesus. A nossa semelhança, mas sem pecado. Eu vou repetir. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Destaque. Fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos um sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. E são nossas fraquezas que nos colocam sujeitos ao erro. Senão, não seria fraqueza, seria força. E Jesus se compadece de nós. Ele foi fiel a Deus sem pecado, na semelhança de homem, justamente para que nós, ao olharmos para Ele e crermos na mensagem da cruz, nós tivemos também a mesma esperança de que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É o Espírito Santo que pode despertar a igreja para exercer seu ministério. Não é uma pregação apenas. Não é o incentivo do pastor. Quem pode fazer despertar a igreja para entender o seu papel ministerial é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo agir em cada um aqui esta noite, você nunca vai se permitir vir a um culto de domingo sem pelo menos lutar para trazer alguém para conhecer a Cristo e quem sabe esse alguém ser um dos eleitos de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que levanta homens e mulheres, crianças e adolescentes da igreja para entenderem que eles possuem uma responsabilidade de ministério, de manter e expandir o reino do Senhor. É o Espírito Santo que faz isso. Não é eloquência de pregador, nem influência de pregador. É o Espírito Santo que habita na igreja. O Espírito Santo habitando em nós, ele nos levará ao conhecimento do pecado em nós e ao arrependimento para o perdão do Pai. O Espírito Santo habitando em nós, ele nos levará ao conhecimento de nosso próprio pecado e ao arrependimento para o perdão de Deus. É a obra do Espírito Santo. Por isso, Deus falou com Josué e Josadaque: o meu Espírito habita no meio de vocês. Vocês não têm que ter medo. Não tenha medo
dos seus adversários, não tenha medo da obra que você tem que fazer e não tenha medo sequer de errar. Não tenha medo sequer de tropeçar. Porque é o Espírito Santo que garante a nossa vitória no final. Entenda uma coisa, a vitória de um cristão não se dá no momento, se dá no final da história. Quando as portas do céu, ou a porta do céu, se abre para ele, definitivamente, ele ouve de Jesus as palavras: vinde, benditos do meu Pai, para o descanso eterno, preparado para vós outros, desde antes da fundação do mundo. Não é no presente que nós nos contentamos com as vitórias, é lá no final. Por isso é a perseverança que nós temos, que não importa o que eu viva hoje ou o que eu faça hoje, terei as consequências do erro? Sim, terei, mas isso não me impedirá de entrar no céu, porque quem garante isso é o Filho de Deus. Quarto, aquele que envia o Espírito Santo também, oh meu Deus, aquele que envia o Espírito Santo para a igreja, ele também envia os recursos e as provisões para realizarmos a obra de Deus. Por isso que não importa qual é o dom, o talento, grande ou pequeno que você tenha, quem supre tudo, quem provir tudo, é aquele que enviou o Espírito Santo para agir por meio da igreja. É Deus que supre todas as coisas. Mas todas as coisas que Deus envia para ser suprida serão desperdiçadas se Deus não encontrar cristãos animados, cristãos cheios de fé. Se Deus chega e encontra uma igreja ou cristãos desanimados, do que serve a provisão de Deus se eu não estou disposto a usá-la? Não serve para nada. Então Deus que envia o Espírito Santo sobre a sua vida, Ele envia a provisão para as suas necessidades, envia direção para que você possa corrigir os erros do passado, para você poder colher no tempo da colheita. Se você não desanimar, você colher o fruto do bem que você está agora praticando perante Deus. Gálatas 6, versículo 9. Estou retornando, estou voltando lá atrás do texto. Deus vai enviar recursos para você sair desse estado de desânimo que você se meteu. Senão você vai morrer nele, sem usufruir de absolutamente nada, de uma vida abundante, que somente o Senhor concede pelo Espírito Santo. E por último, o Senhor nos dá o encorajamento. O encorajamento de Deus deve ser aplicado às nossas vidas. Como? Ele permanece em nós e age por meio da pregação da palavra, convencendo os pecadores a se arrependerem. É assim que Deus age. Por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo age no coração de um pecador, convencendo ele do seu pecado, para que ele possa se arrepender e receber o perdão de Deus. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus. Entenda isso aqui, que vai fazer parte de um ensino posteriormente, que é o complemento do ensino do Espírito Santo que eu estou trazendo. Interrompi ele hoje. Deus diz que no tempo do profeta Ageu, e não somente ali, mas vou destacar lá porque nós lemos, que o Espírito Santo já estava no meio do povo. Agora, lá em João diz que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele já não estava aqui? Sim, o Espírito Santo sempre esteve aqui. Antes do Senhor Jesus subir ao céu, ele soprou o Espírito sobre seus discípulos. Está lá escrito. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo já estava agindo nos seus discípulos. O que aconteceu posteriormente é outra coisa que não tem a ver com derramar do Espírito Santo. Eu vou explicar isso no complemento do ensino, dentro da visão de doutrina reformada. Só estou pegando um gancho aqui, porque destaquei aqui que o Espírito Santo estava em Ageu, e agora em João, ele vai vir para convencer? Não, ele já estava fazendo isso. Só que em situações distintas na história.
Amém, igreja? Continuando. O Espírito Santo é quem nos faz desejar vencer o pecado e sentir necessidade de buscar a presença de Deus. Um cristão que não tem desejo de lutar contra o pecado, um cristão que não tem desejo de buscar a presença de Deus, o texto diz assim, Salmo 27:8: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Quem é que está falando isso no coração do salmista? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o cristão ter desejo ardente de buscar a Deus. Mas o cristão desanimado não busca. Um cristão que não consegue vencer o seu desânimo, ele sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. É uma doença que se instala na sua mente. E ele não sai do lugar. Porque está lamentando o passado ou achando pesado demais o fardo, a cruz que ele próprio tem que carregar. Mas lembre-se que é o Espírito Santo que dá a provisão e os recursos para você poder seguir um caminho santo, obedecendo a Deus, semeando o bem para poder colher, se você não desistir. Então, irmãos, não deixe que o desânimo domine sua vida, suas ações, nem seus pensamentos. Nós, de fato, não podemos realizar nada de bom ou certo. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou a videira e vós os ramos. Nós não passamos de ramo. Você não é a videira da sua vida. O que eu quero dizer para você com isso? Há uma fonte inesgotável de vida para você em Jesus Cristo. Amém? Você não é a videira, você é o ramo. E o ramo que estiver ligado na videira recebe a vida da videira. Então, não há nada de bom. Não há nada de bom ou certo que você possa fazer na sua vida que te faça estar ligado em Cristo, a não ser Deus ter te dado a graça de você vir até Ele, ser enxertado na videira, como está escrito. Você não passa de ramo. A vida não está em você, não está nos seus problemas, não está nos seus erros ou acertos. A vida está em Jesus. Se ligue, entre aspas, a Jesus. Esteja com Jesus, caminhe com Jesus, creia na sua palavra e você vai receber a vida que só Ele pode te dar. Nós não temos nada de bom que venha de nós mesmos. Nada. João 15:5. Eu sou a videira. Meu último texto. Eu sou a videira. Vós, os ramos. Ele está dizendo, você não passa de ramo. Eu sou a videira. Fonte inesgotável, diz o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Ei, sem Jesus você não pode sair de uma vida desanimada. Sem Jesus você não pode sair dessa vida morta que você tem vivido há muitos anos ou há muito tempo. Só com Jesus. Se você permanecer nele e ele em você, você dará muito fruto. Pessoa desanimada não dá fruto algum, porque ela para, não tem mais uma motivação para fazer nada, mesmo tendo tudo à sua volta. Que Deus conceda a todos nós, a você, a mim também, um entendimento e um despertar tão profundo na alma, que a partir de hoje, você venha lutar contra o desânimo. Mas que você lute com Cristo, porque um ramo sozinho não bate em ninguém. Mas o ramo ligado na videira, ele frutifica.
Frutifica para Deus. Não aceite mais o desânimo na sua vida. Não ande mais cabisbaixo, parece que está carregando um caixão nas costas. E está. Coloque o caixão no seu devido lugar. Abra a sepultura, coloque ele lá dentro. Você continue vivendo para Cristo. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Igreja, incline sua cabeça e vamos orar.